Me chamo Helena Kessia, sou extensionista de Psicologia do Centro da Obesidade e agora iremos apresentar a palestra Estigmas Sociais da Obesidade e o Caminho para o Emagrecimento, que será ministrada pela psicóloga Jéssica Rosa, analista do comportamento, docente e supervisora de estágio da Unifanon, mestra e doutoranda em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro e especialista em Terapia Analítica Comportamental pela Universidade de Fortaleza. Tenham um bom curso. Olá, pessoal. Eu sou a professora Jéssica Rosa e vim aqui falar com vocês um pouco sobre os estigmas sociais em torno da obesidade e o caminho que a gente precisa percorrer para o emagrecimento. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao Cetrata pelo convite para participar desse curso, que traz essas visões multiprofissionais sobre os transtornos alimentares e sobre a obesidade. Como vocês já devem saber, eu sou analista do comportamento, então a minha perspectiva e o que eu vou trazer para vocês sobre essa temática é pautado na visão da análise do comportamento, então as minhas contribuições são em torno disso. E aí eu queria trazer aqui, queria apresentar para vocês, montei uma pequena apresentação sobre a temática, para a gente discutir essa questão desses estigmas sociais da obesidade. E aí, claro, trazendo essa visão da análise do comportamento sobre esse tema, né? Obviamente, não tem como, sendo analista do comportamento, eu não trazer essa perspectiva, né? Para a gente discutir essa temática. Então, mais uma vez, obrigada, Cetrata, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, trazendo essa contribuição. E espero que realmente a minha fala contribua, agregue, enfim, gere mais conhecimento sobre essa temática que é tão importante e que está sendo tão discutida, né, principalmente em decorrência do grande aumento de pessoas com obesidade no mundo e aqui no Brasil principalmente. Então, vamos começar. Vou me atentar aqui ao meu tempo para eu não passar demais da minha fala, né? Tenho essa tendência, então vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu sei que tem outras temáticas, outros professores trazendo outras temáticas aí para vocês. Então, vamos lá. Bom, a obesidade ela é considerada uma doença crônica e, portanto, ela deve ser caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo e gerando comprometimentos físicos e psicológicos na vida desse indivíduo, gerando esses impactos em todas as esferas na vida daquele indivíduo, né? A gente sabe que a obesidade ela está associada a fatores genéticos, né? Tem toda uma disposição genética para o desenvolvimento da obesidade. E a gente sabe também que dependendo do comportamento alimentar e do estilo de vida que a pessoa vive, que a pessoa leva, ela também, esses comportamentos e esse estilo de vida também gera mudanças a nível genético naquela pessoa, né? A gente sabe que essa relação é a relação de biofeedback, né? Tanto esses fatores genéticos vão alterar esses comportamentos, e aqui a gente está falando desses comportamentos alimentares, quanto o inverso. Os próprios comportamentos alimentares geram mudanças nesses aspectos genéticos, inclusive tem vários artigos, principalmente artigos internacionais, que vão falar sobre isso, né? De experimentos laboratoriais que fizeram com ratos, e que, por exemplo, para o grupo experimental, se apresentavam muitos alimentos que continham açúcar, uma alta quantidade de açúcar, e para o grupo controle não. E aí o que eles observaram é que houve uma mudança genética desses ratos que consumiam muito açúcar, genes de saciação de açúcar foram modificados, e aí a pessoa sentia o rato, né, sentia cada vez mais vontade de comer aquele alimento, fora que tem uma série de outras mudanças de resistência à insulina, enfim, que acontecem organicamente em decorrência disso. Então, a gente sabe que a obesidade ela está associada a fatores genéticos, mas a gente também não pode esquecer outros fatores inclusive comportamentais, que estão relacionados com a obesidade, como o sedentarismo e os padrões alimentares inadequados. Então, para falar de obesidade, eu necessariamente preciso falar sobre comportamento alimentar. Porque ainda que se tenha essa característica genética perpassando esse indivíduo,
O comportamento alimentar dele também vai ser um comportamento que vai trazer essas consequências, que vai trazer essa obesidade e que precisa ser estudado, principalmente na prática clínica, né? A gente precisa necessariamente levar em consideração esse comportamento alimentar, tá? Então, eu vou começar falando sobre isso, falando sobre os 3 níveis de seleção do comportamento alimentar, para depois a gente entender, porque necessariamente eu vou entrar no aspecto cultural, quais são os estigmas associados à obesidade, e aí sim a gente falar sobre esse caminho, desse processo inicial para o emagrecimento, tá? Uma coisa ela está bem linkada, está bem vinculada à outra. A nível filogenético, nós sabemos que o comportamento alimentar, ele garante a sobrevivência da espécie. Se a gente for pensar em relação ao Darwin, por exemplo, o Darwin vai falar que todas as espécies animais, ele está se referindo a qualquer espécie animal, ela vai se comportar em prol de garantir a sobrevivência do indivíduo e a perpetuação da espécie. Então, o comportamento alimentar, ele é um comportamento básico de sobrevivência. Se nós não comemos, nós não conseguimos sobreviver, né? Então, ele vai ser um comportamento que vai ser transmitido filogeneticamente pela espécie, porque nós precisamos comer para garantir a nossa sobrevivência. Só que, além disso, o que os estudiosos descobriram é que existe uma tendência maior dos indivíduos a consumirem alimentos que são ricos em carboidratos, em gorduras e em açúcares. Por quê? Primeiro porque esses indivíduos eles perceberam que quando eles utilizavam, né, quando eles comiam esses alimentos, eles tinham uma maior geração de energia. E aí essa energia era necessária para caçar, era necessária para produzir alguma coisa, né? Então, de uma maneira geral, essa energia era necessária para que aquela espécie sobrevivesse. E uma outra coisa que foi observada também é que esse tipo particular de alimentos, ele gerava uma sensação de prazer e de entorpecimento, né? Em decorrência de todos os neurotransmissores que ele libera, né? Então, a nossa espécie, além dela ter essa necessidade básica da alimentação, ela passou a ter uma necessidade de uma alimentação rica em carboidratos, gorduras e açúcares, né? Em decorrência de todo esse bem-estar que era gerado e em decorrência da energia produzida. Óbvio que os nossos antecedentes não comiam pão, pastel, coxinha, né? Lógico, naquela época isso não existia. Então, eram alimentos que não eram alimentos pobres, digamos assim, né? Eram alimentos que eram encontrados na natureza e consumidos daquela forma, né? E é claro também que, pela própria atividade desses indivíduos, essas calorias que eram consumidas eram gastas, né? Eles precisavam fazer uso dessas calorias para conseguir, enfim, caçar, pescar, fazer o que fosse necessário, né? Lutar contra o animal. Então, não se tinha registros de sobrepeso porque essas calorias gastas elas eram consumidas, o que não acontece hoje em dia. Mas se sabe que essa preferência humana por esses alimentos que tem muito açúcar, que tem muita gordura, também é perpassada por um nível filogenético, né? E a gente precisa levar em consideração também esse nível, tá? Para além disso, a gente também precisa levar em consideração o nível ontogenético, ou seja, a história de vida daquele indivíduo, né? A gente sabe que comer é um comportamento necessário para garantir a nossa sobrevivência, mas o que a gente gosta de comer vai ser perpassado por esse nível ontogenético, né? Então, se eu gosto mais de comer doce, se eu gosto mais de comer salgado, se eu gosto mais de comer batata frita, se eu gosto mais de comer hambúrguer, ou se eu gosto de comer salada. Então, essas preferências alimentares, elas vão ser perpassadas pela história de vida daquele indivíduo, que tem a ver com a história que ele estabelece com os alimentos, né? Então, crianças, por exemplo, que entram muito em contato com uma variedade de alimentos, ou que observam os pais comendo essa variedade de alimentos, elas têm uma tendência a ter uma preferência maior, ter um repertório maior de escolhas alimentares, né? Ou crianças que
tiveram pouco contato, elas tendem a ter esse repertório mais restrito e comer só certos alimentos específicos, né? Então, a história de vida influencia, né? Aí tem também aqueles pais que querem que o filho coma salada e fruta, mas eles não conseguem comer isso, né? A gente sabe que as crianças aprendem muito por imitação, que é a chamada modelação. Ela vê os pais fazendo e aí por isso elas tendem a fazer também. E aí só um parênteses, eu estou me referindo aos pais, porque normalmente são aqueles que mais têm contato com a criança, né? Mas aí a gente pode ampliar para os cuidadores de uma maneira em geral. Então a criança vê aqueles pais se alimentando, aqueles pais comendo aquele tipo específico de comida e elas imitam, elas também querem fazer aquilo. Né? Então é comum a gente receber na clínica infantil os pais falando, doutora, é porque eu queria muito que meu filho comesse verdura, que meu filho comesse fruta, que meu filho comesse isso, aquilo, feijão, e aí eu pergunto, tá, mas os pais comem feijão? Não, meu marido odeia feijão, ele nunca come, a gente não gosta muito de salada. Então como é que você quer que o seu filho coma se vocês não comem? Por que que vocês podem não comer e ele não? Né? Então, isso também vai perpassar o nível ontogenético de história de vida desse indivíduo e vai influenciar nas relações que ele estabelece com a comida. E o nível cultural, né? A gente sabe que a gente entende que comida, comer, né? O comportamento de comer tem esse aspecto filogenético. A gente sabe que perpassa a história de vida do indivíduo, mas a cultura também vai influenciar na forma como a gente come, no que a gente come, na quantidade que a gente come. Então, por exemplo, essa distinção, que de manhã a gente toma o café da manhã e o café da manhã tem que ser um pão, um café, uma tapioca, um ovo. No almoço, né, na hora da metade do dia, a gente almoça. E aí, nesse horário, a comida tem que ser um arroz, um feijão, uma proteína, né? A carne, enfim, algum legume. No jantar, né? À noite, a gente tem que comer uma refeição chamada jantar. Então, essa própria distribuição do que é que a gente tem que comer, no horário em que a gente tem que comer, ela foi perpassada e definida pelo nível cultural. Então, nós achamos estranho, por exemplo, no horário do café da manhã, ter uma lasanha. Eu vou comer uma lasanha no café da manhã, então uma feijoada. Né? A gente acha isso esquisito. Porque culturalmente a gente foi ensinado que existem alimentos específicos para horários específicos do dia. E também a gente foi ensinado sobre o que comer, né? A gente, basta assistir um filme, por exemplo, de uma comédia romântica, que a gente vê lá a mocinha sofrendo por amor, muito triste porque o namorado deixou ela. E aí o que ela faz para compensar o sofrimento? Ela come aquilo que a gente chama de porcaria, né? Ela toma um milkshake, ela come um hambúrguer, ela come uma porção de batata frita, chocolate, com 3 barras de chocolate, chorando, lágrimas escorrendo, ela comendo aquele sorvete. Então, a cultura, ela também sinaliza em que momentos da vida a gente come o quê. Então, a gente aprende que quando nós estamos tristes, a gente precisa comer aquelas comidas de conforto, né? Quais são as comidas de conforto? São aquelas comidas ricas em gorduras, ricas em açúcar, que fisiologicamente vai nos gerar um bem-estar, né? Pelo que elas liberam, mas também psicologicamente, porque a gente aprende que quando a gente está triste, a gente precisa comer essas comidas de conforto, né? Então, a cultura, ela está extremamente relacionada com o comportamento alimentar, por ensinar o que a gente come, que horas a gente come, de que maneira a gente come e, o mais importante, por estabelecer regras corporais. Né? Então, a cultura ela vai dizer assim para a gente que pessoas magras são pessoas mais felizes, são pessoas mais saudáveis, são pessoas que estabelecem melhores relacionamentos, se relacionam melhor com as outras pessoas. Então, isso a cultura também transmite, né? Basta a gente olhar para qualquer revista, qualquer filme, qualquer outdoor que tem aí, que ele vai estar associado a pessoas magras sorrindo, pessoas magras amando, pessoas magras felizes, né? Então, é até uma coisa contraditória, né? Essa relação que a cultura traz para a gente com a comida, de fazer a gente querer comer um hambúrguer ou querer comer uma pizza,
e, ao mesmo tempo, essa necessidade de manter o corpo perfeito, né? O corpo que foi estabelecido culturalmente, que é o corpo certo, que é o corpo da beleza, que é o corpo da felicidade, que é o corpo da pessoa que consegue as coisas, né? Então, aquela pessoa bem-sucedida, ela é uma pessoa magra, e aí que necessariamente atribui tudo aquilo que não é daquele corpo, né? Que não segue aquele perfil estabelecido, associa tudo isso ao não saudável, ao disfuncional, ao que não está correto, né? Então, a cultura, ela tem essa relação muito íntima e que vai gerar em uma série de consequências. Basta a gente ir para o outro lado do mundo que nós vamos ver que as práticas alimentares são completamente diferentes, né? O japonês, por exemplo, ele come peixe frito com arroz no café da manhã. E isso para a gente é muito estranho, porque no meu café da manhã eu como tapioca com café e um ovo, né? Então, isso é a cultura que está perpassando, né? Então, entendemos que o comportamento alimentar, como todos os outros comportamentos, ele está perpassado por esses 3 níveis de seleção: filogenético, ontogenético e cultural, tá? Bom, então a gente aprende ao longo da nossa vida que nós estabelecemos relações positivas ou relações negativas com os alimentos, com a comida, com a forma como a gente emite o comportamento alimentar. E tudo isso é perpassado por um histórico de aprendizado. A gente aprende, né? Não nasce dentro da gente, né? Não é uma coisa metafísica que está dentro da gente. A gente aprende a estabelecer essas relações, que pode ser uma relação positiva ou uma relação negativa. A relação positiva, ela primeiro tem a ver com a sobrevivência, que é aquilo que a gente estava falando no início. Eu preciso comer para sobreviver, né? Então, esse nível filogenético ele vai ser perpassado dessa forma. Com o bem-estar, né? A comida me gerando um bem-estar, me gerando uma sensação de prazer, né? Me gerando essa sensação de estar cheia, de estar saciada, né? Que a comida permite. O reforço social. Sempre que a gente sai com as pessoas, né? Sempre que a gente vai fazer alguma atividade com as pessoas, necessariamente envolve comida, né? Então, se eu vou para casa de um amigo, eu preciso levar uns petiscos. Se a gente sai para jantar no restaurante, quando a gente vai para um barzinho, a gente pede alguma coisa para petiscar. Então, a comida, ela perpassa essa relação social, né? Ela perpassa a maneira como a gente interage com as pessoas, né? Então, ela tem um reforçador social muito significativo, porque quando a gente está com as pessoas, a gente come. A gente desenvolve atividades que têm a ver com comida. E outra relação positiva que a gente estabelece com a comida é de estratégia de controle emocional, fugindo do contato de emoções aversivas. Então, como eu falei para vocês naquele exemplo da cultura, né? Que quando a gente está triste, a gente come. Quando a gente está ansioso, a gente come. Quando a gente está muito feliz, a gente come. Então, a comida, ela funciona também como uma estratégia de controle emocional que a gente utiliza muitas vezes quando a gente está diante de situações aversivas. Então, por isso que quando a gente está ansioso, a gente come. E aí come, não está nem com fome, está ali comendo, né? Beliscando alguma coisa, mordiscando alguma coisa. Ou quando a gente está muito triste, tem gente que já fala, né? Tô triste, levei um fora, vou me enfiar na comida, né? Vou me enfiar no chocolate, né? Então, a comida, ela também vai ter essa função, esse comportamento alimentar, ele também vai apresentar como consequência essa esquiva dessas emoções aversivas, de entrar em contato com essas emoções aversivas. E isso é muito funcional para a pessoa, né? Se a gente sabe que o aversivo, né, ele é muito ruim, né? A gente não quer estar em contato com ele. E aí, se a comida me possibilita isso, eu vou comer. E é comum, por exemplo, a gente receber na clínica pessoas que trazem algum transtorno alimentar, alguma compulsão alimentar. E aí a pessoa, ela sempre fala, eu não consigo emagrecer, eu não consigo parar de comer, é muito difícil, eu não consigo fazer isso. E aí, quando a gente vai analisar e entender a história de vida daquele indivíduo e as contingências que estão envolvidas na vida daquela pessoa,
a gente percebe, por exemplo, que ela está em privação de reforçadores e que o único reforçador, que é um reforçador natural, que vai estar presente ali na vida dela, é a comida. E aí é por isso que ela não consegue mudar os seus hábitos alimentares, mudar a sua relação com a comida, porque ela está em privação de outros reforçadores. E aí a gente precisa inserir novos reforçadores na vida dessa pessoa para que aí sim ela consiga mudar a sua relação com a comida. Porque eu não posso simplesmente esperar que a pessoa mude se aquela é a única fonte de reforçamento que ela encontra. Né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para perceber isso. Por quê? Porque a comida, ela tem essa estratégia de controle emocional. Né? Então, a pessoa que vive um ambiente super aversivo e ali na comida ela encontra um reforço. Né? O que explica por que esse comportamento se mantém, por que esse comportamento continua em vigor na vida daquela pessoa. Tá? E a relação negativa que a gente pode estabelecer em relação ao comportamento alimentar tem a ver com, por exemplo, experiências ruins que a pessoa vivenciou, experiências ruins com a comida. Então, é tão comum da gente ver pais assim, achando que obrigando o filho a comer, né, vai necessariamente ampliar o repertório dele, mas na verdade não, tá gerando umas relações negativas com a comida. Então a pessoa fica. Quantas vezes a gente escuta isso, né? A pessoa dizendo, eu odeio feijão. Por quê? Porque a minha mãe me obrigava a comer feijão. Né? Então as experiências ruins, elas trazem essa relação negativa. Pouco contato com a comida. Se eu nunca experimentei aquilo, né? Muito provavelmente eu vou ter mais dificuldade para experimentar, porque eu tive pouco contato. Privação, que é uma coisa que eu falo muito quando as pessoas dizem assim, eu chego no final de semana e faço o dia do lixo e como 2 pacotes de chocolate. E aí o resto da semana eu fico em privação, só comendo folha e sem comer carboidrato, sem comer açúcar. Quando chega no final de semana eu enfio para na jaca. E eu sempre falo, isso não está adiantando de nada no teu processo de emagrecimento. Pelo contrário, tá atrapalhando o processo. Por quê? O que acontece quando a gente está em privação de alguma coisa? Essa privação vai ser uma operação motivadora para quando eu apresentar o comportamento de comer aquilo que eu estou em privação. E aí, por ser uma operação motivadora, eu passei dias sem comer chocolate, que é uma coisa que eu amo, né? No dia que eu for comer chocolate, porque eu estou em privação, isso é uma operação motivadora, aquele chocolate vai ser ainda mais prazeroso. E aí, o que acontece? Se eu tô comendo uma coisa que vai ser ainda mais prazerosa, eu vou querer comer a barra inteira, porque eu estava em privação. Então, é muito melhor você comer um pedacinho de chocolate todos os dias e conseguir manter a constância da alimentação em todos os dias da semana, do que ficar em privação a semana inteira e quando chega no domingo, come 3 hambúrgueres, um milkshake, um pacote de batata frita, uma pizza e 2 pacotes de chocolate. Não adiantou de nada, né? Tua semana toda de privação foi por água abaixo. Uma outra relação negativa é a do corpo magro relacionado com o sucesso social. Né? Então, é aquela ideia de que eu não posso comer, eu não posso engordar, eu não posso ganhar peso, porque eu preciso me manter magro, porque magro eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais sucesso, eu vou ser uma pessoa admirada. Né? E os próprios problemas de saúde que também vão gerar uma relação negativa, e a gente está falando dos transtornos alimentares, da compulsão, enfim, que trazem essa perspectiva negativa para a relação com a comida. Então, a gente sabe que a aparência física, ela mostra-se como um elemento fundamental nas relações sociais da cultura ocidental. Né? Então, a aparência física vai ser importante, vai ser fundamental, né? Porque a gente aprende que quando a gente tem a aparência X, nós vamos ser mais felizes, mais bem-sucedidos, pessoas desejadas, vamos ser as pessoas adequadas para essa cultura que a gente vive. E aí isso vai gerar uma série de impactos na forma como a cultura enxerga a pessoa obesa. Né? Uma série de estigmas sociais voltados para a pessoa obesa. Porque o que vão ser esses estigmas sociais? Vão ser os preconceitos na raiz da palavra mesmo. Pré-conceito, né? De eu não conhecer o conceito. É antes de eu conhecer o conceito. Então, vão ser preconceitos em torno da pessoa obesa, da pessoa que tem obesidade, né?
E dentre esses preconceitos, a gente tem um muito latente de que a pessoa não é saudável. A gente sabe que a obesidade tem uma série de consequências na saúde da pessoa, sim, mas a gente também sabe que a magreza também, né? Então, por que a gente não olha para a magreza enquanto um problema e olha para a obesidade como um problema, né? A gente não conseguir fazer essa distinção, né? A gente sabe que a pessoa magra, ela também pode ter consequências na sua saúde, né? E que ser magra não é sinal de saúde, não é indicativo de saúde. Não quer dizer que aquela pessoa é saudável, né? Então, um dos estigmas é que necessariamente qualquer pessoa que tenha um sobrepeso, não precisa nem chegar a nível de uma obesidade, mas que tenha um sobrepeso, o que não siga aquelas determinações do corpo ideal, ela já é vista como uma pessoa não saudável. Então, necessariamente a obesidade ela é visualizada de uma maneira negativa. E aí a gente faz todo aquele julgamento, né, de que a pessoa obesa ela é uma pessoa que não tem força de vontade, que é desmotivada, que é relapsa, né? Então, uma pessoa que não consegue cuidar de si, uma pessoa que não tem força de vontade para emagrecer, afinal, emagrecer é só ter força de vontade. Fala sério, né, gente? Só ter força de vontade. Simples assim. Só que não, né? Então, é aquela pessoa que é vista como alguém que não tem força suficiente para emagrecer, e aí entra naquela relação do querer, né? É só querer fazer isso. É só se esforçar. Só se esforçar que você consegue. É uma pessoa desmotivada, e aí a gente vai associar a obesidade, por exemplo, à depressão, porque uma pessoa obesa, uma pessoa gorda não pode ser uma pessoa feliz, né? Porque só o magro é feliz. Então, é uma pessoa triste, é uma pessoa desmotivada, é uma pessoa que não tem vontade de fazer nada. E é uma pessoa relapsa porque ela não cuida de si, ela não cuida do seu corpo, ela não cuida da sua alimentação. Então, necessariamente, ela vai ser uma pessoa relapsa nesse processo, né? Então, esses são alguns dos estigmas. E a gente sabe o quanto esses estigmas vão atrapalhar, inclusive, no processo de emagrecimento daquele indivíduo. Porque ele começa a se sentir culpado. Poxa, se é só ter força de vontade que eu emagreço, por que eu não consigo ter força de vontade? Se é tão simples assim, por que eu não consigo? Então, poxa, nem isso eu consigo fazer, né? Eu sou uma pessoa muito inútil, muito incompetente, porque o simples eu não consigo realizar, né? Então, o quanto que esses estigmas vão gerar consequências para o emocional daquela pessoa e vão atrapalhar no seu próprio processo de emagrecimento. Porque emagrecer não é simples, emagrecer não é rápido, emagrecer exige todo um conjunto de variáveis. E aí, quando a gente simplifica isso, a gente está dizendo para a pessoa que ela simplesmente não consegue. Né? E aí, se eu não consigo, por que eu estou tentando? Né? Então, os estigmas sociais, eles geram uma série de prejuízos na vida desse indivíduo. Então, para a gente levar em consideração, para a gente compreender o processo de emagrecimento, a gente precisa primeiro identificar como essa relação com a comida é construída ao longo da história de vida daquele indivíduo, né? Passando por esses níveis que eu falei para vocês, né? Então, como é que culturalmente, como é que a cultura contribuiu para essa relação com a comida? Como é que a história de vida da pessoa contribuiu para essa relação com a comida? Né? Então, compreender esses aspectos. Será que ela tem alguma tendência fisiológica para engordar? Será que ela tem alguma disfunção hormonal? Então, a gente precisa entender essa relação com comida. Só a partir da compreensão dessa relação é que nós vamos entender as funções desse comportamento. Então, quais são as consequências do comportamento alimentar? A partir do momento que eu entendo as consequências desse comportamento, eu entendo por que a pessoa tem a relação que ela tem com a comida, e isso serve para todos os indivíduos, né? Não importa se é um indivíduo que tem obesidade ou um indivíduo que está muito magro, não. A gente entender a função da comida para aquela pessoa faz ser fundamental para compreender de que forma ela estabelece uma relação com a comida, tá? E aí, compreendendo essa função, a gente ajuda essa pessoa a desenvolver autocontrole, porque ela mesma aprende a entender, ela mesma aprende a compreender a função daquele comportamento. Então, por exemplo, a pessoa ela passa a fazer questionamentos do tipo: eu estou comendo porque eu estou com fome ou eu estou comendo porque eu estou ansioso?
E isso possibilita que a pessoa tenha autocontrole, porque ela consegue discriminar e ela consegue dizer assim, ah, ok, eu tô com vontade de comer porque eu estou ansioso, não é porque eu tô com fome. Então, vale a pena eu comer agora só porque eu tô ansioso? Não é muito melhor fazer alguma outra atividade ou tentar, de alguma forma, diminuir o meu nível de ansiedade? E aí, quando ela passa a fazer esses questionamentos, ela consegue desenvolver esse autocontrole, né, de se questionar, é fome? Não, eu tô com fome. Ah, então eu vou comer. Não, então não é fome, é alguma outra coisa. Aconteceu alguma coisa, eu não tô conseguindo lidar com essas emoções específicas, por isso que eu quero comer. Né? Então, compreendendo a forma, consegue desenvolver autocontrole diante disso, né? Porque autoconhecimento promove autocontrole, né? Não existe uma coisa sem a outra. O automonitoramento é uma ferramenta que vai ser bacana para o processo de emagrecimento. Quando o indivíduo faz o seu diário alimentar, esse próprio automonitoramento, ele vai auxiliar nessa compreensão da função. Então, a pessoa ela vai começar a observar assim, em que momentos ela come mais, em que momentos ela come aquele alimento, né, em específico, aquela classe de alimentos. Então, se ela sabe que durante a noite ela vai comer mais, ela vai tentar entender por que que durante a noite ela tem mais essa necessidade de comer, né? Então, o automonitoramento, ele ajuda nesse processo de compreender essa função e ajuda a pessoa a desenvolver o autocontrole. O aumento das contingências reforçadoras, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês, daquela pessoa que está em privação de reforçadores e a comida entra como única fonte de reforçamento na vida daquele indivíduo. Então, quando a gente aumenta as contingências de reforçamento, né, quando a gente aumenta as contingências reforçadoras, a comida ela deixa de ter essa função de única fonte de reforçamento. Então, a pessoa ela consegue começar a modificar a sua relação com a comida a partir disso, mas eu preciso primeiro inserir outras fontes de reforçamento, porque senão eu corto a única fonte que aquela pessoa tem, né? E que consequências isso vai trazer para a vida dela. E a modelação, que é o comportamento a ser imitado, né? Então, principalmente com crianças, crianças que têm obesidade, é fundamental que os pais mudem os seus hábitos alimentares para que a criança também mude. Ou se eu vivo com meu esposo e eu quero emagrecer, eu também preciso que ele modifique os hábitos alimentares dele. Porque imagina, eu comendo um prato de salada e ele comendo uma pizza com borda recheada. Pois, né? Maldade isso daí, né? Então, essa mudança de comportamento, ela tem que ocorrer também nas pessoas que estão ao redor, em decorrência da modelação, né? Desse comportamento a ser imitado. Né? Então, acaba que no processo de emagrecimento entram todos que estão envolvidos, e não só aquele indivíduo que quer emagrecer. E é super comum. Uma pessoa quer emagrecer, ela tá ali fazendo uma dieta, praticando atividade física, e aí o seu companheiro emagrece também, seus filhos também emagrecem, mas porque todo aquele contexto muda, né? Então, as comidas que estão sendo fornecidas mudam, os exemplos que eles vão ter, né? Os comportamentos que estão sendo apresentados mudam, e aí, por consequência, aqueles outros indivíduos também mudam seus comportamentos, né? O Skinner já fala isso, que quando as contingências mudam, necessariamente os nossos comportamentos mudam, porque a gente se adapta às novas contingências, né? Então, o princípio é mais ou menos isso, esse daí a importância de toda a família entrar nessa perspectiva do emagrecer. Bom, gente, aqui algumas referências bibliográficas. Eu sei que eu dei uma corrida, mas é porque só são 30 minutos e essa temática é uma temática muito, muito, muito extensa. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre essa perspectiva. Estou completamente à disposição para tirar mais alguma dúvida. Mais uma vez, muito obrigada, Cetrata, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse curso junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Quero vê-los em breve, espero. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Um beijo e tchau para vocês.